Olá, hoje eu vou mostrar para vocês um pouco da navegação do IFS. Como vocês sabem, o IFS ele é um software de mercado que atende, ele é um ERP que atende diversos segmentos. Ele é usado, um ERP por si, ele é usado para gerenciar uma empresa, desde entrada de material ou compra de material, nota fiscal, título, manutenção de objetos, de ativos, entre outras finalidades que temos dentro desse software. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é um pouquinho da navegação dele, como a gente faz para acessar a aplicação, como a gente navega na aplicação e como a gente pode explorar um pouco dessa navegação. Além desse vídeo aqui, temos também algumas documentações, exemplo essa que eu estou mostrando aqui na tela, que mostra um pouco da navegação, explica um pouco como funciona cada tópico do IFS, entre outras funcionalidades. Mas bom, vamos lá. Então, o IFS, sempre que a gente for acessar, a gente precisar de um link de acesso. E esse link de acesso vocês conseguem encontrar lá no Helpdesk ou pedir para algum gestor que ele vai conseguir passar para vocês. Hoje vocês vão trabalhar muito lá no Citrix. O Citrix é onde temos o nosso ambiente de desenvolvimento, o ambiente onde a gente pode fazer os nossos testes, as nossas validações, que é um ambiente hospedado pela IFS, que não é o ambiente real do IFE, do cliente ainda. Mas, obviamente, cada cliente ele tem o seu ambiente, tanto de teste quanto o ambiente de produção. Mas isso agora temos alguns outros vídeos que vai explicar um pouco mais a fundo como funciona a questão de ambientes. O que eu vou mostrar aqui para vocês é mais a cara do IFS, como ele é, como a gente acessa ele. Pois bem, temos o primeiro link de acesso aqui, uma base de demonstração, que é a base que a gente usa para fazer, maioria das vezes é para fazer validações funcionais. Que seriam validações funcionais? Validações de negócios. Imagina que a gente acabou de comprar, a gente acabou de vender o IFS para um cliente novo e o cliente precisa emitir uma nota diferente do que a gente está acostumado, mas que o IFS permite. Então, o que os consultores de negócio fazem? Usam essa base aqui para poder validar, mudar parametrizações, mudar a forma de trabalhar dentro da própria ferramenta e ver o que ela tem a oferecer para conseguir chegar no mais perto ou chegar totalmente no que o cliente espera. Legal, vou pegar esse link, vamos abrir no navegador, beleza. Então, essa é a primeira cara que vocês vão ver. O que que muda, de novo falando sobre a base de demonstração e a base de clientes? Provavelmente é a porta e esse demo aqui, ao invés de demo, vai estar escrito o nome do cliente, dizendo qual que é a base e qual que é o cliente e a base. Legal. Então aqui, acessando o link, a gente tem o IFS Aurina. O que que é o IFS Aurina? Não vou tratar ele muito aqui nesse vídeo, mas eu vou explicar para vocês. Ele é o IFS em si, só que de forma no navegador, diferente do que a gente vamos usar aqui, que é o que os clientes usam. Que a gente baixa um executável e esse executável a gente usa no nosso Windows. Ou, ou, o sistema operacional que a gente estiver usando. Legal. O Aurina, ele não está localizado ainda no Brasil. O que que seria não localizado? A gente não tem as funcionalidades de nota fiscal por completo, a gente não tem ainda funcionalidades da legislação brasileira que vai atender a gente. Mas eu vou dar uma olhada, eu vou no final desse vídeo, eu vou abrir aqui e vou mostrar para vocês como ele é bem similar ao, ao IFS Enterprise Explorer, que é o intuito do nosso treinamento aqui. E os outros a mais eu vou ver se sobra um tempinho para a gente falar. Mas vamos lá. Vamos acessar o
IFS Enterprise Explorer. Ele vai pedir para salvar em algum lugar na sua máquina. Vou salvar aqui mesmo e vou executar ele. Esse procedimento, como eu disse, é sempre o mesmo, tanto para a base demo como no cliente e até mesmo no Citrix, onde vocês vão fazer os testes e as suas customizações. Legal, está baixando. Enquanto ele baixa, preciso que vocês lembrem bem como que funciona esse aplicativo, esse executável no Windows de vocês. Então, como ele está baixando aqui, é porque é a primeira vez que eu estou baixando essa base demo nesse computador. E o que ele faz? Ele vem, deixa eu abrir aqui na outra tela, eu já mostro para vocês. Vamos lá. Aqui. Ele vem nesse caminho, ó, que é o descolocar C, usuários, o usuário da sua máquina, appdata, local e apps. O que ele faz? Sempre quando a gente está fazendo o download de um IFS, seja demo ou outro cliente, ele baixa todas as DLLs aqui. Então, tudo que a gente tem de rastro, de cookies, de tudo que a gente usou no IFS, ele vai armazenando aqui, como se fosse uma página na web. Uma página na web, para você não ter que carregar imagens que não mudam, ela meio que já deixa pré-carregada. Mesma coisa do IFS. Então, se por algum motivo vocês estão baixando e não está abrindo, pode ser, assim, é muito raro, mas pode ser que uma dessas DLLs se corrompeu aqui. Então, o que a gente recomenda fazer? Mas, de novo, em último caso, vir nessa pasta 2.0 e apaga ela. Claro, com o IFS fechado. Apagando a 2.0, é como se a gente nunca tivesse aberto o IFS nesse computador aqui. Bom, mas não é o nosso caso, vamos seguir. Legal, ele vai perguntar para mim qual é a linguagem que eu quero, vou em português. No mesmo lugar onde a gente acha o link, que é lá no nosso Helpdesk, que vocês terão um treinamento do Helpdesk, também terá o usuário e senha. Então, dessa nossa base demo é ifsapp e a senha também ifsapp, que é o usuário que a gente usa para fazer os nossos testes. Que é o owner. O que seria o owner? É o proprietário das APIs, o proprietário das packages criadas no banco. E nos próximos vídeos, essa parte mais de desenvolvimento, vocês irão ver bem a fundo. Mas é saber que a gente, como técnico, costuma usar sempre o owner para fazer as nossas validações. Beleza? Está abrindo o IFS. Como eu disse, é a primeira vez que eu estou abrindo essa máquina, pois no início do vídeo eu fui lá e deletei a minha 2.0. Só para falar um pouquinho sobre o IFS 10, o 10 é o que a gente tem usado hoje. Hoje a versão 10 é o que tem de mais estável para a gente, de mais nova, com a localização, com nota fiscal, com a legislação, impostos. Temos a versão 9 em uso ainda, acredito que com a gente poucos clientes, mas a gente sabe, do decorrer da evolução da tecnologia, possivelmente a 9 e até mesmo essa 10 que estamos vendo, ela vai acabar em desuso. Mas o layout da V9 é muito similar com o layout da V10. Então, o que eu estou mostrando para vocês aqui vale muito também para a versão 9 do IFS. Temos versões mais antigas, 8, 7, 7.5, mas não temos clientes e nem é comercializada mais, então nem vale estender aqui e montar um vídeo para vocês referente a layout o front-end do IFS antigo. Legal. Essa é a carinha do IFS. Ele abre nessa primeira tela. O que seria essa primeira tela? São dashboards, são lobbies, são
talvez atalhos, mostradores, indicadores que o próprio usuário, existe um treinamento também disso, que o usuário consegue parametrizar. Ele consegue personalizar essa primeira telinha dele aqui. Consegue colocar uma imagem, colocar notícias, tá um xizinho aqui porque deve estar o link quebrado. E quantos lobbies, quantas páginas dessas existem, links, ó, legal. Deixa eu tirar essa telinha aqui, que isso aqui a gente vai falar um pouquinho depois, mais para frente. Legal. Essa é a cara do IFS. Aqui na esquerda temos esses três risquinhos aqui, é onde tem o nosso navegador. Como eu citei no início do vídeo, o IFS ele é muito robusto, ele abrange diversas áreas. Então a gente consegue ter uma dimensão olhando esse navegador. Ó. Finanças, temos contabilidade, ativo, título de cliente, contas a pagar. Dentro de finanças também temos nota fiscal, recebimento de nota fiscal, emissão de nota fiscal, conhecimento de frete, são termologias muito mais técnicas não, perdão, são mais de negócio, mas o que eu quero, o intuito daqui é mostrar para vocês um pouco da navegação. Legal, ó, temos compras, ordens de compra, vendas, cotação de vendas, ou também podemos vir aqui e procurar. Eu quero uma ordem de compra. Legal, ó. Eu tenho aqui ordem de compra e todas as telas que tenha a palavra ordem de compra. Também posso procurar abreviado, ordem de compra. Ele também funciona, é como se eu pesquisasse pedaços de palavras. Ó, ordem de compra. Então, não quero mais pesquisar. Posso clicar no xizinho, limpei. Legal. Vou abrir agora uma primeira tela nossa aqui. Ó. Configurações básicas do aplicativo, Enterprise, empresa, empresa. Então, é uma tela básica, é uma tela de cadastro de empresa. Tá vendo? Como eu citei para vocês, como é a primeira vez que eu estou abrindo essa tela, então ela vai baixar sempre as DLLs naquela 2.0. É sempre a primeira vez, depois é muito mais tranquilo. Deixar ele baixar aqui. E aproveitando sobre o IFS 10, ele tem diversos releases, diversos updates dentro dele. O que seriam updates? A cada melhoria que a IFS Brasil monta, vamos lá, ela encontrou 3 ou 4 telas com problemas. Ao invés de ela ficar mandando correções de 3 e 4 telas para todo cliente, ele monta um release, ela monta um pacote de atualização, versão 2, vamos chamar assim para o IFS 10. Ah, legal, essa versão 2 encontrou alguns outros problemas reportados por N clientes. Então ela manda uma versão de update 3. E assim ela vai liberando versões de melhorias. Hoje, se não me falha a memória, hoje é 25, hoje é 5/3/2025. Estamos no update 24 ou 25. Tem um lugar aqui no IFS que a gente consegue ver qual que é o update que estamos. E claro, cada cliente novo que a gente vai vender no IFS, vamos instalando um update mais recente. E até mesmo clientes antigos que precisam fazer um upgrade no seu IFS, têm o direito de solicitar para a IFS Brasil ou e a gente faz essa, esse pacote de correções. Como eu disse, são pacotes pontuais, e uma tela que não estava com o campo escrito certo, outra tela que estava um campo torto, a nota fiscal estava levando um ICMS não de acordo com a parametrização, e aí a gente pega todo esse pacote inteiro de update e instala no cliente. Legal. Bom, voltando aqui para a nossa navegação. Conseguimos abrir a primeira tela.
Note que eu fui em configurações básicas do aplicativo, Enterprise. Em Enterprise, a gente vai ver diversos cadastros. É cadastro de cliente, cadastro de fornecedor, cadastro de empresa, pessoa, recurso, fabricante. É onde mais que a gente chama os dados básicos. Claro que tem dados básicos dentro de quase todas essas telas aqui. Mas, para a gente focar em algum assunto, vamos no empresa. Note que o empresa ele é um formulário com algumas abas. Legal. Antes de eu navegar aqui entre as abas, note que aqui na esquerda ele tem o empresas. É uma tela que ele não é um formulário, ele é um grid. É como se fosse um overview dos registros que existem naquela tela empresa. Vamos esperar carregar. Com um layout bem mais resumidos. Só que aqui a diferença é que a gente vai conseguir listar diversas empresas e não somente uma igual a gente vai fazer aqui na empresa. Eu mudei de uma tela para outra para vocês verem, ó, a navegação ele não carregou de novo todas aquelas DLLs, foi muito mais tranquilo, foi bem rápido. Então, beleza. Aqui temos a nossa primeira tela. Temos como a gente faz a navegação navegação para procurar dados ou inserir dados aqui, ó. Então temos essa lupa onde a gente pode pesquisar informações. Ó, eu quero pesquisar, tem até uma pesquisa salva que é a empresa 550. Legal. Ele trouxe para mim a empresa 550, o nome dela, por quem que foi criado, pelo IFS-app, que é o owner, Português Brasil. Vamos ver, navegar entre as abas. Ó, ele tem dois endereços, que seriam dois endereços. Acredito eu que seriam dois CNPJs diferentes. Vamos ver. Carregando as DLLs. Ó, legal. Temos um primeiro CNPJ e no outro endereço temos um outro CNPJ. É isso aí. Então, cada endereço de uma empresa possui um CNPJ diferente. Mas aí também, regra de negócio. No decorrer do tempo, vocês vão se familiarizar um pouco mais. Voltando ao intuito aqui sobre navegação. Legal, então eu consegui pesquisar na lupa uma empresa. O que seria isso tecnicamente falando? Selecione todos os campos dessa tela da tabela empresa, onde o campo empresa é igual a 550. Legal. Deu um pesquisar, trouxe 550. O que mais temos aqui na lupinha? Temos uma contagem. Nesse pesquisar, quantas empresas vai me retornar? Vai me retornar uma. E se eu pesquisar por todos os registros? O percentual a gente usa para isso, a gente usa para trazer tudo. Então, quantos ele traria? 132. Legal, eu quero esse 132. Ó, a consulta traz mais de 80. Isso pode ficar um pouco lento. Realmente você quer? Quero, são poucos. 132 são poucos. Então, ó, eu tenho a empresa 10, a empresa 11, 15, a nossa 550, ela vai estar aqui no meio também. Vou ordenar ela aqui. Legal. O que mais eu posso usar de pesquisa aqui? Ó? Eu também posso fazer diferente. Eu quero 5, 5 e um percentual. Então eu quero pesquisar tudo que começa com 55 e termine em qualquer caractere. Quantos registros existem? Existem 7. Vamos trazer 55, 550, 550C, 551 e 55 até o 5554. Legal. Então a gente viu que a pesquisa
a gente consegue também pesquisar com um percentual no final, ou também um percentual no começo. Quantas retorna? 5. Que comece com qualquer coisa e termine com 50. Ó. 1,50, o próprio 50, 550, 850 e 950. Legal. Mesma coisa no começo e no final, ou entre caracteres. Então eu quero que ele tenha 5 no começo, qualquer coisa no meio e 0 no final. Quantos existem? Existem 2. Que é 5 no começo, qualquer coisa, nada no final. 5 no começo, qualquer coisa no meio e 0 no final. Legal. Vou fazer uma outra pesquisa aqui para vocês, ó, 550C. Acho que esse campo aqui não vai dar. Deixa eu usar um campo diferente aqui para explicar o conceito de uppercase. Company. Legal. Eu vou pesquisar pelo nome company. Ou pesquisar pelo campo nome. Legal. Notem que aqui só tem o campo empresa. Como que eu faço para aparecer o nome? Exibir todos os campos. Então, o nome aqui eu quero pesquisar company só. Vai encontrar? Não vai. Por quê? Porque ele tem um pouco mais de coisa no final. Então, se a gente colocar um percentual, ele vai trazer. Tem 7 registros. É aquele nosso, o 50, vai estar aqui. Legal. Só que se eu colocar aqui agora, company com C minúsculo, ele não traz. Por quê? Porque esse associar letras é o flag que o IFS usa para ele distinguir letras maiúsculas e minúsculas. Se ele estiver ativo, você tem que colocar exatamente a pesquisa com maiúsculo e minúsculo. Se você deixar ele desmarcado, aí é indiferente. Se você colocar company assim e um P maiúsculo, ele vai encontrar o company indiferente de maiúsculo ou minúsculo. Ah, legal. Então agora eu quero fazer uma junção de 2 campos. Eu quero procurar o 150, aliás, uma que tenha 50 e que tenha a palavra company. Pesquisando onde contém empresa e onde contém nome. É sempre um e outro. Não é um ou outro, é um e outro. Quantos registros existem que atendem essas duas cláusulas? 2. Legal. O 150 tem company e o próprio 50 tem company. Ah, legal. Então, esse é o tipo de pesquisa que a gente consegue fazer. A gente consegue vir aqui, eu coloquei muitas informações e eu queria apagar. Apagar. Aí eu posso, de novo, começar nas minhas pesquisas. Eu tenho pesquisas também um pouco mais avançadas, que a gente vem aqui na direita em avançado. A gente tem os mesmos campos, a gente consegue ordenar ou não eles aqui, clicando em cima. Então, vou fazer a mesma pesquisa. Ó. Eu quero pesquisar 50 e onde tenha company. Só que eu quero também classificar de ordem crescente, do menor para o maior, ou no maior para o menor. Então, aqui no avançado, a gente consegue também colocar ordenação e ver o SQL. Olha o que ele faz, ó. Company, like, isso, and upper name, like. O que é o upper? O upper é quando a gente está desmarcado. Se está desmarcado, ele joga tudo para maiúsculo. Tanto o que você pesquisou, quanto o resultado que vai existir aqui. Se a gente não deixa se a gente marca esse cara, o upper já não existe. Ele não está jogando o campo da tabela e a sua pesquisa como maiúsculo. Então ele vai ter que ser exato. Mas, por bom costume, a gente sempre procura minúsculo ou maiúsculo com o flag desmarcado, que ajuda bastante a gente. Legal. Então,
Esses são os tipos de pesquisa. Se você clicar aqui também, ó, na setinha que tem bem embaixo da lupa, ele tem um F3, que são atalhos no seu teclado. Vou apertar o F3, ó, ele abriu direto para mim o pesquisar. Temos também outro atalho. Deixa eu clicar aqui. Preencher. O que é o preencher, que é o F2? É como se eu estivesse fazendo uma pesquisa com o percentual. Traz para mim todos os registros. O F2 a gente chama de popular a tela. A gente preencheu com todos os registros disponíveis nessa tela, que são os 132. Legal. Isso é pesquisa no IFS. Vou procurar uma tela onde a gente consegue ir a fundo sobre o novo, o excluir e o atualizar, porque em empresa aqui, por regra de negócio, a gente não consegue. Acredito eu que em compras a gente consiga montar para o nosso treinamento aqui uma ordem de compra. Então, novamente, ó, eu fui lá no navegador, abri compras, abri ordem e abri ordem de compra. Lembra que no singular, na maioria das vezes, sempre é um formulário. No plural, ele é um grid. Falando em grid, só para não perder a linha de raciocínio, que eu acredito que eu não vou voltar mais na empresa, vou mostrar para vocês o gridzinho da empresas. Vamos esperar carregar 2.0. Legal. Já falo sobre essa tela. De novo lá, ó. Configurações básicas, empresa, empresas. Legal. O método de pesquisar é o mesmo. A gente consegue pesquisar por um ou N campos, a gente consegue só apertar o popular, que é o preencher, que é o F2, que temos os 132 registros aqui. Só que tá vendo que aqui a gente não tem todas as abas, todas as informações. Aqui temos só uma versão resumida das empresas, que normalmente é o que a gente precisa. Vai, empresa e nome dela e idioma padrão, de qual país que é. E assim vai. Legal. Essa é a diferença entre um formulário com seus registros e um grid com os seus registros. Vamos lá para a ordem de compra agora. Legal. Na ordem de compra, mesmo cenário. A gente consegue dar um F2. Aqui eu não vou trazer todos, porque a ordem de compra tem uma quantidade de registros muito grande. Então eu vou restringir ele a só 80. Acaba trazendo 100, né? O IFS é meio engraçado. Deixar ele trazer aqui esses 100 primeiros registros. Legal, trouxe os 100 registros. Então, mesma base lá da outra tela. Temos um grid com abas. Então, aqui a gente tem uma ordem de compra para esse fornecedor, para esse site, usando essa moeda, com o ID de comprador. Legal. Pesquisar, como eu disse, muito similar. Todas as telas do IFS são iguais. O que temos de diferente aqui agora que a gente vai explorar? O botão salvar, o botão mais, que é um novo, o duplicar. Essa carinha aqui é uma lixeira para excluir. E esse aqui é uma lista de valores. Já falamos sobre. Vamos primeiro no salvar. Então, para salvar um registro, obviamente que a gente precisa fazer uma alteração no registro. Então, eu vou mudar o coordenador, que ele estava asterisco, já explico a lista de valores. Vou colocar o Alex. Legal. E ele habilitou para mim o salvar. Provavelmente o IFS não vai deixar eu salvar esse registro, pelo menos eu espero, porque já foi recebida essa ordem de compra. Vamos ver? Olha lá, ó. Erro. Essa ordem de compra está associada a uma ou mais alterações. Beleza,
Ele me questionou, ele me reclamou porque essa ordem aqui ela já foi recebida. Então, obviamente, eu não posso fazer uma manutenção nela. O que que eu faço? Venho aqui no atualizar, lá na sua direita, lá em cima, e dou um não. Só um refresh. Vai voltar o asterisco, não vai ter mais nenhuma edição. Legal. Sabendo que o recebido eu não consigo alterar, vamos procurar uma ordem que está no status planejada. Legal. Vamos aqui procurar o campo status. O status, eles são valores pré-definidos no sistema, sendo ele planejado, liberado, fechado, recebido e cancelado. Valores pré-definidos no sistema, a gente consegue na pesquisa encontrar eles aqui, ó. Nem todos os campos ele tem esse tipo de, ó, marcado, desmarcado, porque deve ser flag, um texto livre, ó, também é marcado. Deixa eu ver se eu acho um que não é flag. Ó, esse aqui, ó, local de entrega. Ele não tem campo pré-definido, ele só diz para mim, ó, você pode fazer a pesquisa com percentual, maior, menor, diferente e coisas do tipo. Mas vamos lá no nosso status, que temos valores pré-definidos, mas também os podemos usar, tá? O maior, menor, igual, mas ele já fala, ó, só tenho aqui na base esses tipos de valores. Então, se você quer pesquisar por algum desses tipos, já te, já te mostro. Vamos no planejado. Legal. Desmarcar. Quantas ordens planejadas tem? 205. Legal, não tem tantas. Vamos trazer 205. Então, em planejado, eu consigo mudar. Agora vamos falar um pouquinho também sobre essa lista de valores. Ó, nem todos os campos, quando a gente clica, ele habilita a lista de valores. Ó, não habilitou, não habilitou, o comprador habilitou. O que significa quando habilita a lista de valores? Que esse dado que a gente precisa colocar aqui, ó, o comprador não existe. Ele precisa necessariamente existir no cadastrado em um dados básicos. Então, essa lista de valores, pode ver o nomezinho é lista de valores, é um select lá no cadastro de compradores para obrigar você a ter essa amarração, usar apenas compradores existentes. Ah, mas como que eu chego até a lista de compradores? Então a gente também vê aqui, ó, que tem o zoom. O que que é o zoom? É ele te mandar do campo que tem uma lista de valores que necessita de campo de dados pré-cadastrados em outra tela. E quando a gente clica no zoom, ele está abrindo aqui na outra tela, ele te manda lá para o cadastro de compradores. E na onde o cadastro de compradores fica? Ó, ele fica em compras, dados básicos de compras. Então, F2, que a gente aprendeu a popular, a gente tem todos os compradores aqui. Então, qualquer um desses compradores aqui, em teoria, a gente consegue usar lá naquela ordem de compra, salvo se tiver alguma regra de negócio, mas aí o IFS ele é bem amarrado, ele vai criticar para a gente se a gente pode ou não usar. Legal, ó, tá vendo? A gente tem aqui o Alan Prost e o Alexander. Então, qualquer um dos dois a gente consegue usar. Legal, posso fechar, porque eu não estou usando aquela tela. Eu posso vir aqui ou digitar o Alex, que eu sei que ele existe, ou eu posso vir na lista de valores e procurar. Clique em ordenar aqui, tem bastante. Olha lá. Usar o Alex e vou salvar. Aqui em cima você pode ver que ele está carregando. Legal. Salvou. O disquete sumiu, que é o nosso salvar. Quer dizer que uma alteração foi feita. Então a gente já viu pesquisar e atualizar campos. Tem alguns campos que você notar, ele está um cinza um pouco claro. São campos que eles só podem ser mexidos na hora de inserir.
Se ele está já em cinza claro, ou ele é chave de tabela, ou ele realmente, por regra de negócio, você não pode alterar, a gente não consegue. Eu estou tentando apagar aqui, ele nem habilita a lista de valores nem nada, eu não consigo fazer nenhuma mexida nesse cara. Então, beleza, vamos lá. Sabemos pesquisar valores, planejado. Agora eu não quero mais planejado. Agora eu quero confirmado. Legal. Sabemos atualizar, é só vir e mudar um dos campos que permite ser mudados e salvar. Lista de valores é da onde que vem os registros. Ah, mas como que eu chego lá? Vou no zoom. E a gente tem também a lixeira. Por regra de negócio, uma ordem de compra, a gente, quando cria ela, a gente não depois de confirmado a recebida, a gente não consegue excluir. Acredito eu que planejado é o único status que permite a gente excluir uma ordem. Vamos ver. Ó, planejado. Também não permite. Legal. Vamos lá no cadastro do comprador, que lá eu tenho certeza que a gente consegue exemplificar o conceito de excluir um registro. Legal. Ó, vou criar um registro novo no maisinho. É bom que a gente já vê também como é que cria registro novo. Vou dar um mais. Vou dar um nome. Ó, para eu criar um comprador, eu preciso que ele seja uma pessoa. Se ele não for uma pessoa, vai dar um erro. Então a gente vai ter que ir lá na pessoa para conseguir criar um comprador, que ele é bem amarrado. Para você gerar uma ordem de compra com um comprador, você precisa ter um comprador criado. Para você criar um comprador novo, não tem como você criar um comprador se a pessoa não existe. Então eu dei o zoom, ele foi lá para o cadastro de pessoa. Lembra que eu falei, ó, quase tudo fica dentro do Enterprise aqui? Ele levou a gente lá para o cadastro de pessoa. Então, vou dar um popular, mostrar que é o que a gente aprendeu. Já existe algumas pessoas cadastradas, mas vou criar uma pessoa nova aqui, ó. Vander Silva. Vanderson Silva. Legal. Dei um nome que é o meu ID. A gente vai ver depois que isso é uma chave. Mas legal, esse é um pouco mais técnico que a gente vai ver no decorrer dos vídeos. Legal. Um ID. Lembra que sempre que a gente vai cadastrar alguma coisa no IFS, quando é ID, nunca usar caractere especial, que o IFS vai criticar. É o mesmo conceito de banco de dados. Não colocar caractere especial, é... enfim, coisas que dariam um problema. A maioria das vezes é caractere especial. Criei o meu ID pessoa, que é o Vander Silva, um nome completo. Então, legal. Idioma padrão. Note que esse campo ele tem uma setinha para baixo. Então são valores pré-definidos. É um combo que você não consegue digitar outra informação a não ser isso aqui. Estou tentando digitar, ele não faz nada, porque ele te obriga a escolher algum desses idiomas aqui. Então, português Brasil. É quase similar à nossa lista de valores. A lista de valores ainda te permite digitar, te permite dar um zoom e cadastrar uma lista de valores nova, ou cadastrar um registro novo, mas o combo aqui não. Combos são pré-definidos em programação. Quando a gente programa um campo desse tipo de enumeração, que é o nosso combo, o que foi definido inicialmente é o que vai ficar. Idioma padrão e país. Vamos lá, cadê o Brasil? Aqui. Legal. Não está me exigindo mais nada. Quando ele exige, ele fica o campo de uma cor diferente. A gente vai ver quando a gente der um novo lá na ordem de compra. Mas aqui eu acredito que eu já consigo salvar um registro. Legal. Eu salvei um registro. Aliás, eu dei um novo em um registro, dei um nome.
dei um idioma padrão e salvei. Ah, eu salvei errado. Como essa pessoa ainda não foi usada em nenhum lugar no sistema, eu consigo deletar ele. Ó, lixeirinha, que é esse símbolo aqui. Ó, pode ver que ele ficou riscado e aí eu salvo. Legal. O sistema me permitiu que eu desse um novo, que eu salvasse e que eu excluísse. Só que se imagina que eu criei essa pessoa e transformei ela em comprador e gerei uma ordem de compra. Aí o sistema não deixa, porque ele é bem amarrado. Mas vamos lá, ó. Vou criar de novo, ó. Vander Silva, idioma padrão, Brasil, país, Brasil. Vou tentar salvar. Olha lá, o campo que eu falei que ele tem outra cor, ele ficou um pouco mais rosado aqui, dizendo, ó, o campo nome completo deve ter um valor. Então eu preciso colocar um nome pro Wanderson, um nome completo para esse classe de pessoa. Legal. Salvei. Então eu tenho agora um ID pessoa cadastrado no sistema. Posso minimizar e ir lá no comprador. Agora no comprador, eu posso pesquisar aqui e eu vou encontrar o que a gente acabou de cadastrar. Puxa vida. Coloquei para trazer todos, mas deixa eu parar. Beleza. Vamos pesquisar. No pesquisar eu consigo pesquisar também. E aqui eu consigo trazer só ele. Ah lá, o Vander Silva está aqui. Então agora eu consigo cadastrar ele como comprador. Ah, a lista está muito lento. Posso só digitar aqui. Ó. Dou um tab, ele automaticamente reconhece para mim. Legal, salvei. Tenho ele como comprador. Então se eu vou lá na ordem de compra agora e procuro o comprador Vander Silva, ele existe. Eu consigo salvar. Se eu tentar aqui agora deletar esse comprador, olha lá, ó, o Vander Silva está sendo usado por uma linha na ordem de compra. Como eu citei, ele é muito amarrado. Eu não consigo deletar registros que estão em uso. O que aconteceria? A gente teria que jogar esse Wanderson para inativo. É igual criação de usuário. Criamos usuário, a gente não deleta, a gente inativa, porque tem que manter o histórico, auditoria e tudo mais, a gente não consegue sumir com registros. Legal. Vamos voltar aqui. Então a gente viu um novo, o pesquisar, o salvar, quando tem alguma alteração, dar novo num registro, que a gente viu lá no cadastro de pessoa e no comprador. A lixeira, a gente viu que habilita em algumas, quase a maioria das telas, são salvo telas de ordem de compra, empresa. Ordem de compra, como a gente eliminaria ela daqui? Teria um botão direito que a gente iria em cancelar essa ordem. Mas sobre os botões direito aqui a gente já fala um pouquinho. E a lixeira, a lista de valores, que são campos pré-definidos, o zoom. Menu de contexto nada mais é do que as ações que existem. Ó, existe o editar, preencher, são ações que existem, então tem muito gráfico. É como se fosse o Excel. Você consegue meio que fazer um eixo X e um eixo Y com, com as ordens de compra. Não vou mexer muito nisso, porque eu sou uma negação de mexer com gráficos. Opa. Deixa eu só voltar aqui. Cliquei nele, é só clicar que ele volta. Notas são só apenas assim, não mexer nessa ordem. Está em análise.
Se eu criei essa nota aqui, ela fica amarrado a essa tela de ordem de compra e a essa ordem de compra. Se eu mudar de ordem de compra, eu não vou ter essa nota. Se eu voltar para aquela ordem de compra, a nota volta. Por que que isso é interessante? Porque o IFS a gente não trabalha sozinho, a gente trabalha em equipe. Então a gente consegue colocar post-its, colocar notas para a pessoa não mexer, ou para a pessoa aguardar, ou para a pessoa saber o status do que está acontecendo nesse registro dessa ordem de compra. Vou excluir. Que nada demais também, não tem nada de interessante. Legal. Então, basicamente, essas são as funcionalidades principais desses botões aqui. Então, da mesma forma que eu cliquei na lupinha e tinha um pesquisar e preencher, no mais eu também tenho atalhos. F5, F6, tá. O único que eu não falei ainda é esse duplicar aqui. O que seria o duplicar? Ó, eu quero, tá vendo que na ordem de compra eu tenho todos esses registros. Se eu der um novo, eu vou ter que preencher lá, carregando, carregou. Então, todos esses campos aqui, tá vendo? Teria que pegar o fornecedor, colocar um fornecedor novo, o site, comprador. Só que, poxa, eu queria fazer uma ordem muito similar à que eu estava mexendo. Então eu posso simplesmente duplicar os registros. Olha lá, ó. Ele vai trazer para mim já como se eu tivesse dado um novo, já com as informações daquele último registro que estava na tela. Aquele fornecedor, já com esse comprador, já com a moeda, o site, eu já conseguiria salvar. O número da ordem eu não consigo preencher. Se eu não consigo preencher, ele é um campo que ele é gerado automático. Olha lá, criou a ordem Z11277, mas ela é muito similar a A50. Legal. Então, é isso. Pesquisar, salvar, dar novo, duplicar os registros, eliminar os registros, lista de valores, o zoom, menus, contextos, gráficos. Aqui nada muito importa para a gente no dia a dia. Legal. Navegador. Eu já explico um pouquinho sobre abas e botões direito. Navegador foi o que a gente falou. A gente consegue ir pesquisando qual é a tela que a gente quer encontrar. A gente consegue digitar a tela que a gente quer encontrar. A gente consegue mudar de lugar uma tela empresa daqui para cá. É claro que a gente não costuma fazer isso, por quê? Porque o pessoal está acostumado de um jeito. Agora vamos supor que eu, puxa, sem querer fiz isso aqui, ó, baguncei todo o navegador. Como que eu volto? Botão direito, restaurar, restaurar o navegador. Tem certeza que deseja restaurar o navegador à configuração padrão? Sim, tenho certeza. Então, com isso, a empresa que estava aqui, que eu tinha jogado para baixo, acabou voltando. Legal. Deixa eu ver o que tem mais de legal aqui. Eu posso abrir uma nova janela. O que seria uma nova janela? Poxa, eu estou com a ordem de compra, eu queria abrir uma outra janela para procurar outra coisa, mas não perder essa ordem de compra. Botão direito, abrir em uma nova janela. Olha lá, ele abriu uma nova janela, onde eu posso fazer as minhas pesquisas ou fazer o que tiver para ser feito. Também aqui embaixo, bem na direita, eu tenho uma nova janela, que é a mesma funcionalidade do botão direito. A única diferença é que eu não estou abrindo tela nenhuma. Ele abre o navegador como um todo, assim, ó. É o mesmo que tem aqui, ele está aqui, ó. Configurações básicas, regras contábeis, finanças, planejamentos, compras. Legal. Botões direito.
Vou pegar uma que tenha menos informações. Clientes. Tem uma tela que eu não abri ainda também. Eu acho que eu tinha aberto já. Ó, meu F2. Legal. Temos campos do tipo enumeração. Temos campos do tipo lista de valores. Flag. Normalmente a gente define no desenvolvimento que é true ou falso. Legal. E temos os botões direito. Isso aqui é tudo teste de clientes, tá? Eu vou tirar porque não, não condiz com o nosso treinamento aqui. Já explico o que eu fiz. Legal. Opa. É. Enfim, isso aqui deve ser teste de pessoas que estão fazendo na base, não faz nem sentido, esses botões nem existem. Mas o que a gente tem aqui de botão core do sistema, ó, copiar cliente, exibir conexões de cliente final, exibir finalidades. Então, quando a gente clica em um copiar, na maioria das vezes ele faz uma ação, né? Pelo menos é o que a gente espera do sistema no desenvolvimento, que o desenvolvimento esteja correto e faça. Ele abra ou faça alguma ação, abre uma tela ou faça uma ação. Nesse caso, ele abriu a tela de copiar cliente existente. Tá vendo? Tá pedindo para você digitar até qual cliente. Ele vai copiar todos os dados de um para outro. É muito similar ao que a gente aprendeu do duplicar. A diferença é que copiar, provavelmente, ele deve pegar as abas também e replicar elas. Mas cada tela tem o seu botão direito e as suas funcionalidades. O que a gente tem de similar entre as telas? Do preencher para baixo. Então, do preencher para baixo, todas as telas são iguais. Ó. Deixa eu abrir aqui uma outra diferente aqui, ó, ordem de venda. Tchu, tchu. Caramba, legal, beleza. Então, botão direito, carregando. Ah, de novo, estão fazendo alguma coisa. Tá vendo? Do preencher, daqui para baixo, sempre existe. O preencher, pesquisar. O que, que é o preencher? É o F2, que a gente já conhece. Trazer as ordens de venda. Eu coloquei não para não trazer tudo, porque tem uma base muito grande. Vamos lá. Legal. Botão direito de novo. Como agora tem um registro, tá vendo que ele apareceu, ó, calcular, promoções, mas do preencher para baixo ele se mantém sempre os mesmos. Pesquisar no contexto, nada mais é do que o F3, que é o pesquisar. Editar novo ou copiar objeto. Assinatura não serve para nada, campos condicionais é um outro treinamento. Legal. Isso aqui, para navegar no IFS, o mais importante é saber dar novo, saber salvar, pesquisar, duplicar, excluir, ir até o cadastro, saber que quando ele habilita a listinha de valor, você é obrigatoriamente ter que ter um cadastro pré-definido. Existem os botões direito que fazem alguma ação. Ó, essa aqui, por exemplo, ela vai abrir uma tela para eu informar centro de custo, projeto, se tiver amarrado. E quando eu dou um OK, ele salva internamente os registros na ordem de venda. Legal. Isso é
navegar um pouquinho no IFS. O que eu posso mostrar mais para vocês aqui, ó. Estamos numa tela, tem a casinha. A casinha volta para a tela inicial. A tela inicial foi quando a gente abriu o IFS, que é nossa tela de dashboards. Beleza. Quando a gente aperta o Alt, temos também, igual o Microsoft Word, Excel, temos algumas funcionalidades. Ó, arquivo, deixa eu ir numa tela, uma ordem de venda. Ó, arquivo, salvar, salvar é o salvar aqui mesmo, são os mesmos atalhos, tá vendo? Ó, o preencher, que é o F2, o pesquisar, F3, e coisa da duplicar, novo, gráfico, visualizar. Deixar a barra de menu sempre aparecendo ali para eu não precisar apertar o Alt. Barra de endereço. Toda tela tem a sua URL. A gente chama de URL. Pode se chamar de URL, né? É como se fosse o nosso endereço para chegar até a tela. Por que o IFS? O IFS ele nada mais é do que um navegador. Claro, com o navegador sem JavaScript, sem os flash da vida para poder reproduzir vídeo, diversas telas não iriam funcionar. Mas ele nada mais é do que como se fosse um navegador. Por isso que eu costumo usar o termo de URL, porque cada tela que eu vou transacionando, ele me gera um endereço diferente. Ó, Customer Order, ordem de venda. Vamos lá para compras. Purchase Order, ordem de compra. Então, se eu copiar esse cara aqui, indiferente de qual tela que eu estou, e colar, eu vou para exatamente o registro que eu estava naquele momento, que no caso é nenhum aqui, mas eu consigo transacionar assim. Aqui nada de interessante. Isso aqui também é outras coisas. Tela cheia, o próprio modo diz. Modo quiosque, ele simplesmente deixa a tela assim bem estufadona à mostra. Tem bastante coisinha para dar uma explorada. Esse tipo de coisa pode fuçar, pode mexer na base de teste lá do Citrix ou aqui mesmo na demo, que é para isso que a gente tem essas bases, para aprender a navegar, aprender coisas novas que o IFS nos proporciona. Ferramentas. Temos o console debug, isso vocês vão ver bastante nas aulas de desenvolvimento. O que é o console debug? Ele abriu na outra tela, deixa eu arrastar aqui para vocês, está aqui, ó. Tudo que a gente faz no IFS, ou a gente está dando um novo na tela, numa tabela, ou a gente está alterando uma tabela, ou estamos removendo dados de uma tabela, certo? Legal. Se eu der um F2 aqui, que é o popular, eu estou pedindo para ele trazer para mim todos os registros. Só que, tecnicamente, o que eu pedi para o sistema fazer? Eu pedi para o sistema faça um select em todos esses campos, ó. Deixa eu estender um pouquinho mais. Olha lá. Faça um select em todos esses campos from aqui é a linha da ordem de compra, vai, porque é uma outra aba, essa aba de baixo aqui. Deixa eu pegar uma menor, um select menor, deve ser o primeiro, ó. Aqui, ó. Selecione o número da ordem, o fornecedor, o nome do fornecedor e o site da purchase order. Aí ele trouxe esses registros. Isso que é o que tecnicamente o sistema fez. Mas para navegação, a gente não precisa saber esse conhecimento. Para navegação, a gente só dá um F2 e a gente sabe o que aconteceu aqui. Tecnicamente, é muito importante para a gente, porque isso nos auxilia de uma forma extraordinária, assim, sabe? Igual quando a gente vai chamar um botão direito aqui, ó. Vou pegar essa ordem e vou liberar ela. Beleza.
Beleza. E, ó, essa ação irá liberar a ordem. Ok? Só que antes de eu clicar no OK, deixa eu deixar o debug totalmente limpo. Ó. Clean, zero. Não tenho nenhuma transação no debug. Vou lá para o meu IFS e vou fazer uma transação. Ó, essa ordem requer um roteiro de aprovação, ó, e não deixou liberar. Porém, ele chamou a rotina de liberar. Com isso, eu consigo aqui, ó, lá na ordem de compra, depois a gente vai ensinar com mais calma como se achar aqui. Mas ele fez aqui, ó, purchase order API.release. Ele chamou a rotina de liberar, passando quais parâmetros? P0, P1, P2, P3 e P4. P0 é uma variável de out, que está vendo o request foi vazio, ele teve um response. O P1 ele enviou isso, o P2 isso, o P3 também é uma variável de out, dá para ver que ele mandou vazio e ele teve só um response. Mas é só para vocês terem uma noção de como tecnicamente funciona o IFS chamando as rotinas. Mesma coisa do novo. Vamos lá, ó. Vou limpar de novo o debug. Eu vou fazer uma única ação, que é novo. Vamos lá. Olha o que ele fez aqui, ó. Purchase Order API novo. Então ele chamou o novo passando alguns parâmetros. Legal. Aí quando eu salvar, ele vai chamar o novo também, falando, comita aí esses valores. Grava aí para mim na tabela esses valores. Legal. Isso para a gente é o debug. Vocês vão ver com muito mais calma, obviamente, mas só para ter uma cara assim de como vai funcionar. Opções. Temos as opções do usuário que está logado aqui, no caso é o IFS app, que é o nosso owner do sistema. Então eu posso definir qual que é a minha tela principal, eu posso mudar a cor do IFS, voltar para a cor original, que é o roxo. Exibir a caixa de diálogo de opções, não sei se vocês lembram, mas na hora que eu loguei no sistema, ele perguntou: você quer logar em português, inglês, espanhol, francês? Se eu deixar isso aqui desmarcado, nunca, o que eu deixar a última vez que eu loguei do sistema em português vai ficar sempre em português. Eu teria que vir aqui, cadê? E mudar. Eu teria que mudar para português, sair do sistema e entrar de novo, ou mudar para inglês, sair do sistema e entrar de novo. Mas gosto sempre de deixar isso aqui marcado. Acredito que todos os clientes que vocês vão acessar deva estar marcado para facilitar para a gente o desenvolvimento, o acessar em inglês o sistema. E em inglês os nomes são bem mais sugestivos. Legal. É, nada assim interessante para falar aqui. Regionais, tem campos que vocês vão ver no treinamento de desenvolvimento, que ele é o tipo moeda. E o tipo moeda no IFS, ele pega a máscara aqui. Se lá no C Sharp, na hora que eu estou desenvolvendo, eu colocar que o tipo daquele campo é um tipo moeda, então automaticamente ele vai respeitar a máscara que o usuário definiu aqui. Se eu colocar só com duas casas decimais, vai ter só duas casas decimais. Se eu colocar com 4, 5 casas decimais, vai ter 4, 5 casas decimais. Não é o programador que define, sim o usuário. Sempre que é moeda, dinheiro envolvido, a gente prefere que seja, a gente recomenda por padrão usar o tipo moeda do IFS. Coisas do servidor, legal. Nesse primeira etapa aqui, não tem nada mais que chame a atenção. Como eu não salvei, você viu que voltou pro verdinho? Se eu tivesse mudado aqui, ó, e dasse um OK, ele permaneceria, que permaneceu, né, o roxo. Mas legal. Isso é navegar um pouco no IFS. Um bônus aqui, que é um overview do que vocês precisam saber também, tecnicamente, do IFS. Como eu disse, toda tela que a gente dá um novo,
que a gente salva, que a gente altera, exclui um registro, são transações na tabela. São parâmetros que a gente envia, ele tem uma função que faz essa alteração, ou remoção, ou adição, e uns parâmetros que volta para falar para o sistema que deu certo. Eu recomendo vocês que tentem colocar toda a regra de negócio no banco de dados, pelo menos a maioria, o que puder. Por quê? Quando a gente manda um pacote de atualização para um cliente, o banco de dados ele é aberto para a gente consegue abrir o Oracle lá e mexer em algumas funções. É muito fácil a manutenção. Já o C Sharp são DLLs, é criptografado, a gente não consegue abrir uma DLL dessa aplicação e fazer a correção dentro do código. Então a manutenção ela se torna muito complicada. A gente tem que abrir um chamado, tudo vai ter chamado. Porém, esse a gente vai ter que abrir um pacote de atualização, abrir o C Sharp, criar um projeto no Visual Studio, fazer a alteração, instalar essa aplicação, enviar para o cliente instalar essa aplicação e aí sim conseguir testar no ambiente do cliente. Se a gente tem essa regra de negócio no banco de dados, a gente abre o banco de dados, faz a manutenção, já testa, testou, ok, maravilha. A gente só vem para o nosso ambiente de desenvolvimento e faz a atualização. Aí sim, faz a atualização, gera um pacote de entrega e esse delivery vai estar lá sendo aplicado no cliente, mas já testado. Então a gente ganha bastante, assim, ganha muito colocando a regra de negócio dentro do PLSQL. Legal. Sabendo, voltando aqui, sabendo que toda a manutenção, toda a mexida que tem no IFS é transacionar tabelas, quais são essas tabelas? O que a gente consegue ver aqui de tabelas? Então, assim, existe aqui embaixo no sistema informações do sistema. Toda tela tem isso, ó. Ordem de compra tem isso. Opa, cliquei em alguma coisa. A gente consegue navegar para voltar para a tela que a gente já entrou, ou aqui nesse cubo, aqui também nesse quadrado, as telas que já foram abertas. Ó, ordem de compra tem informação do sistema, ordem de venda tem informação do sistema, cadastro de cliente tem informação do sistema. Se não estiver aparecendo, é só dar um botão direito aqui na parte cinza, personalizar. Ó, provavelmente opa, vai estar assim, ó. Não tem informação do sistema. Personalizar, joga informação do sistema. Ok. O que é a informação do sistema? É o nome técnico da tela, dos campos, do front-end e do back-end. Vamos lá, cadastro do cliente. Como que é o nome dessa tela do C Sharp? Aqui, ó, FRM Customer Info. Então, tem uma extensão aqui. Depois vocês vão aprender o que é essa extensão. Então, a gente tem um formulário de informações do cliente. Legal. Se eu vou em endereço, que é uma outra aba, como que é o nome dessa tela aqui que está amarrado? Ó, o pai dela é a Customer Info, que é onde a gente herdou lá o pai. Só que o nome dela é o FRM Customer Info Address, que é o endereço das informações do cliente. Mesma coisa para, vamos lá, método de comunicação. Parente, Customer Info, que ele tem uma outra tela, depois vocês vão ver sobre herança, e tem um Form Customer Info com Method, que é informações de método de comunicação. Ó, Customer Info com Method. Método de comunicação da informação do cliente, que é do pai. Então, legal. C Sharp é aqui que a gente sabe o nome da tela. Para fazer manutenção, para adicionar campos, para se criar uma aba nova, a gente precisa saber qual que é o pai, sempre é o primeirão aqui em cima. Legal, isso é C Sharp. Isso é banco de dados, na sua esquerda. Então, eu sei que esse campo aqui, esse campo cliente, da tela cliente, ele está na view Customer Info. E de país, Customer Info.
Se eu vou em endereço e clico em um campo, endereço, opa, já não é mais a Customer Info, é a Customer Info Address. Se eu vou em ordem, deixa eu abrir aqui, vou clicar no campo, Order Customer Ent. Então, cada campo eu consigo saber a qual view pertence. E uma view é um conjunto de campos de uma tabela. Vocês vão ver isso no treinamento de PLSQL, caso não tenham visto já na faculdade. Se eu quiser fazer um select em uma view, um select, um relatório, perdão, se eu quiser fazer um relatório dessa tela, então eu preciso escolher os campos cliente, essa view, endereço, essa view, método de comunicação, essa view. Então eu tenho as views que eu quero já fazer o meu select. Faço o meu join, uno, vejo lá quais são as tabelas, quais são as chaves primárias, chave estrangeira, vou conseguir fazer o meu relacionamento. E o nome dos campos nessas views? É a parte do meio. Então, ó, o cliente, o nome da coluna é Customer ID. Então, esse campo cliente, o nome técnico dele é Customer ID na tabela. De qual tabela, qual view ele pertence? Da Customer Info. E toda essa modelagem de banco de dados foi colocado em qual tela do C Sharp? Na Form Customer Info. Então temos banco de dados e C Sharp. Nome do campo, perdão, nome do campo e view onde esse campo está criado. Vamos lá, endereço. Cliente final, end Customer ID, que é um cliente final. Só que não é mais da mesma tabela, é outra tabela. Mesma coisa, grupo estatístico. Cache Group, GRP, dessa view aqui. Legal. O que isso vai facilitar para a gente? O cliente pediu uma customização para você. Quero que você crie um campo novo nessa tela aqui, ó, do lado de associação. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar fazer a modelagem primeiro desse campo na base de dados. Então, você sabe que você vai precisar desses dados aqui. Você vai conseguir encontrar um pacote de tabelas, views e APIs com essas informações, que é a Customer Info, lá no nosso repositório, que é bem similar ao GitHub, é o Harvest. Futuramente a gente vai acabar usando só o GitHub. Papo para outro dia. Então, legal. Quero criar um campo, criei esse campo aqui, dei um nome para ele, e agora eu vou colocar ele no front-end, vou colocar ele no C Sharp. Procuro no meu Visual Studio essa tela. E aí, trabalhar com Visual Studio. Arrasta, solta, modela, deixa um layout bem bacana e acabou. Subir os dados, colocar o comentário e legal. É isso basicamente uma navegação no IFS. Saber abrir, lembrando que deixa eu ver se tá aqui, sempre tem um link. Saber o usuário e senha, vai estar no nosso helpdesk. Saber navegar, abrir um navegador, ir numa tela. Saber dar um novo, pesquisar. Saber ao que pertence essa tela, a qual view pertence essa tela, a qual C Sharp pertence essa tela. Por que vocês precisam saber dar novo, saber salvar, saber duplicar? Você acabou de criar um campo. A gente precisa testar esse campo. Para testar esse campo, a gente precisa dar um novo no sistema, preencher o seu campo e salvar. Remover e salvar. Atualizar, caso o seu campo seja atualizável, e salvar. Tudo isso deu certo? Então seu campo ele está funcional. Se nem isso deu certo, um passo para trás, vou ver a minha modelagem no banco de dados, depois eu vou ver o meu C Sharp, o tipo de campo que eu coloquei. Alguma coisa a gente deu uma errada aí. Mas é bem simples, é bem intuitivo. Legal. O que temos mais de bacana aqui?
Ferramenta já foi, janela maximizar, legal. Uma das últimas coisas é documentação de cada tela. Quando a gente aperta o F1, eu estou na tela de cliente e eu apertei o F1 no meu teclado. Ele me abriu um pouco explicando como que funciona a tela de cliente, as informações gerais, como que funciona, o que que é o copiar, tem uma modelagem aqui, legal. É, atividade, opções de abrir tela, o campo de nome, tal. Você abre outra coisa aqui, que ele volta, CRM. Aqui é muito mais negócio, sabe? É como funciona o IFS, por que que ele foi desenvolvido e quais recomendações para usar cada campo. A gente tem uma documentação bem bacana aqui relacionado a negócio de cada tela. Vamos voltar lá. Só que o F1 não está conseguindo abrir. Você também tem um ajuda. No ajuda, ele diz aqui, ó, cliente. Neste campo, você pode inserir o número do ID, inserir uma descrição, selecionar o país, forma de negócio e assim vai. É bacana. Tem uma documentação técnica. Deixei até anotado aqui para a gente pesquisar como a gente acha isso no Google mesmo. IFS Enterprise Explorer Develop. docsifs.com. IFS Enterprise Explorer Development. Então, deixa eu ver se aqui a gente acaba voltando pelo mesmo lá. Não, Whole Create Navigator, Development Standard. É, é documentação técnica, mas eu não vou entrar muito nessa documentação técnica aqui com vocês agora, pois o intuito é vocês saberem navegar. O que mais tem além dessa documentação técnica aqui? A gente tem um fórum, IFS Community. E nesse fórum a gente consegue achar dúvidas. Error, customer order, sei lá, coloquei qualquer coisa aqui. Vamos lá. Então, pessoas do mundo todo que passam por problemas, sejam eles técnicos ou sejam eles de negócio funcional. Esse cara está com erro de processar, de cancelar a linha. Ó, não pode ser alterado o encargo porque nem cancelado o título. Ó, aí tem explicações, tem pessoas conversando e assim vai. Vocês conseguem aqui no community achar bastante coisa bacana quando que se quiser dar uma fuçada, né? Quiser dar alguma coisa que você, eu não sei, não tem uma saída. Mas claro, você pode me chamar, você pode chamar os outros meninos, pode chamar o seu gestor. Até você chegar até aqui, você tem bastante passo a percorrer. Claro que se perguntar para mim e eu não souber, eu compartilho a tela com vocês e a gente tenta junto encontrar uma solução. Lembre-se também que assim, no IFS ele é muito robusto, então muita coisa já foi desenvolvida. Eu não sei como faz. Veio uma customização para você. Eu não sei como faz. Legal, concordo, você não sabe como faz. Mas tente perguntar para a pessoa, tem alguma outra tela que faz algo similar? Por exemplo, vamos lá, deixa eu pensar em uma tela aqui. Hum, cadastro de fornecedor. Isso é bem interessante. Pode ser até um exercício para vocês depois. Ó, quando a gente vai cadastrar um endereço, poxa, achei que iria. Aqui, ó. Quando a gente vai cadastrar um endereço,
ele consegue buscar só as cidades, é que não está aqui, ele consegue buscar só as cidades deste país. Então, ele no C Sharp, ele faz um where, ele faz uma cláusula lá, que na hora que você vai colocar uma cidade, você precisa que essa cidade exista dentro desse país. A gente vai mostrar como que faz, tal, mas se quiser dar uma fuçada, aprender um pouco na raça, assim, cara, qual tela que faz isso? Deixa eu tentar aqui, depois de ter feito todos os treinamentos, claro, depois de ter feito uma outra customização, deixa eu tentar aqui ver se eu consigo. A gente pega uma tela como exemplo e olha o código e tenta meio que adaptar para o nosso. Copiar código, dá e não dá, porque muda módulo, muda nome de campo, muda muita coisa. Mas a base vocês vão ter, a base já existe desenvolvida em alguma outra tela. Nesse exemplo é trazer a cidade que exista nesse país aqui. Eu não posso inserir uma cidade que não está nesse país. Enfim, navegação, acredito que é isso. Não tem sair do sistema, alterar o usuário, ajuda o F1 que a gente já viu, o comunidade que a gente já viu também, janela. Cada uma aba pertence ao seu C Sharp e ao seu banco de dados. E acredito que é isso. Espero que vocês gostem. Espero que seja algo bem bacana. Estou aqui para ajudar. Somos bem unidos em relação a compartilhamento de conhecimento. E boa sorte. Vai dar tudo certo. Já deu. E agora é só ladeira para cima. Obrigado. Abraço. Tchau, tchau.